Fala, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos estudar hoje trigonometria. Mas o que exatamente de trigonometria a gente vai estudar? A trigonometria ela é muito extensa, né? A gente vai ver então hoje arcos e ângulos. A gente vai definir, né, a medida de um arco, né, e o comprimento também dele, né? São duas definições diferentes. A gente vai ver a relação que existe entre as unidades que medem ângulos, tá? Que é o radiano e o grau. E vamos definir o que é um ciclo trigonométrico, né? E a partir desse ciclo, definir também o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo, tá bom? Bom, então, arcos e ângulos. Então, eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho no centro aqui, olha, eu tenho o ponto O, tá? Ou seja, eu tenho aqui um ângulo central. Toda vez que eu tiver um ângulo a partir do centro, a gente chama de ângulo central. E eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, né? No extremo aqui da circunferência. Então, eu defino como sendo a medida do arco AB, né? Ou seja, esse cara aqui, a medida desse cara bem aqui, como sendo o ângulo alfa. Muito simples, né? Ou seja, o arco AB a gente chama de alfa. Então, um exemplo aqui, ó. Se eu tiver 30 graus, qual é a medida do AB? A medida do AOB é 30 graus. Ou, a gente pode definir assim também, tá? O AB aqui, ó, dessa forma, com essa simbologia bem aqui, ó, um tracinho em cima dele. Então, a medida dele é 30 graus. Tá, professor, e o comprimento? O comprimento é simples, pessoal. O comprimento também é esse cara, só que a gente chamaria de um comprimento L. Tá? Qual é a diferença? A diferença, óbvio, que o arco ele é medido em graus e o comprimento ele é medido numa unidade, né, de metros, centímetros. Então, é bem diferente. Tá? Então, aqui, por exemplo, o arco AB, a medida do arco AB é 30 graus, mas o comprimento dele, não sei, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que fosse 3 centímetros. Então, o 3 centímetros seria o comprimento. Já a medida do arco AB é 30 graus. Fechou? Tranquilo, né, pessoal? Mas o que significa grau? Estou falando aí 30 graus. Eu não sei o que é grau, professor. Vamos lá. De novo, eu tenho uma circunferência, tá? Eu vou pegar aqui o centro aqui dela em O. Então, aqui eu tenho um ângulo central. Tá? Eu sei que uma volta inteira na circunferência representa 360 graus. Então, se eu pegar aqui, olha, 1 sobre 360, eu só quero só um desse, eu vou ter a medida do arco equivalente a 1 grau, né? Então, 1 grau equivale a 1 sobre 360 da circunferência. Fechou? Então, esse cara pequenininho aqui, ó. Se eu pegar 360, dá uma volta inteira, dá 360 graus. Tá bom? E aqui eu tenho uma relação entre o comprimento e a medida do arco, que é o ângulo central, né? Significa que 2πr é proporcional a 360 graus. Pessoal, prestem atenção. Eu estou falando proporcional, tá? Ele não pode ser igual. Por que não pode ser igual? 2πr não pode ser igual a 360? Simplesmente porque são unidades de medidas diferentes, né? Aqui eu tenho um cara aqui que é em metros, centímetros, decímetros, sei lá, e aqui eu tenho graus. Não pode ser igual. Mas eu sei que isso é proporcional. O que significa? Significa que 2πr dividido por 360 graus, eu sei que isso aqui é uma constante. Tá, mas isso aí vai me ajudar em quê, professor? Vamos supor que tu tivesse um exemplo aqui, ó. Vamos supor que ele te desse aqui um ângulo de, sei lá, 60 graus. E aí, vamos supor que tu quisesse achar agora esse comprimento bem aqui, ó. Professor, como é que eu acho esse comprimento aqui? Bom, é só tu usar essa relação bem aqui. Como é que tu faria? 2πr dividido por 360 graus igual a o comprimento que tu quer achar aqui, que eu botei de azul, né? Esse comprimento, vou chamar de C aqui, tá? Ainda agora eu chamei de L. Esse comprimento está para 60 graus. Tá bom? Então, o comprimento sobre o ângulo é sempre uma constante, tá? Aí eu acharia que a relação, né? Multiplicaria aqui invertido e acharia o C. É só um exemplo, tá? A gente vai treinar mais isso no futuro. E agora eu preciso definir o que é um radiano. Vocês já devem ter ouvido falar na vida de vocês em radiano também, mas o que é um radiano? De novo, eu vou partir aqui de uma circunferência, né?
Vou partir aqui com um ângulo central, tá? E aí, o que é um radiano? Vamos lá. Aqui eu tenho um raio R, certo? Aqui é R e aqui é R. Toda vez que esse comprimento bem aqui, ó, eu vou chamar de L, toda vez que esse comprimento bem aqui for igual ao raio, significa que aqui eu vou ter um radiano. Essa é a definição de radiano. Ele é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Então, quando esse comprimento aqui for igual a R, vai ser tudo R. Ó. Sempre que isso acontecer, eu vou ter que isso aqui é um radiano. Isso aqui também é um ângulo, tá? E aí, vamos estudar aqui agora uma situação. Então, eu já sei que o R também, né, é proporcional a um radiano, tá? Também não é igual, é a mesma coisa aqui do 360, é só uma relação de proporcionalidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por 2π, tanto desse lado como desse lado. Como é uma relação proporcional, isso não vai alterar, tá? A minha proporcionalidade. Então, 2π vezes r vai dar 2πr, 2π vezes 1 radiano vai dar 2π radiano. Tá, e o que significa isso, professor? Significa o seguinte, olha. 2π radiano dividido por 300, desculpa, por 2πr, 2π radiano, que é esse cara bem aqui, ó, 2π radiano dividido por 2πr vai ser igual a 360 graus dividido por 2πr. Porque sempre essa relação do ângulo com o comprimento ela é sempre uma constante. Então, se eu cortar esse cara com esse cara, o que é que me sobrou? 2π radiano igual a 360 graus. Então, essa é a conclusão que eu chego. 2π radiano é igual a 360 ou o π radiano igual a 180 graus. Essa aqui é melhor. Ó. Então, vamos converter graus em radianos. Como é que eu faria aqui? Ó? Vamos converter 30 graus em radianos. Posso fazer uma regra de 3, não posso? Eu já sei que π radianos equivale a 180 graus. Se eu jogar aqui x, eu quero saber quanto vale para 30 graus, quanto vale em radiano. E aí, como é que eu posso fazer essa conta? Eu posso cortar esse zero com esse zero. 18 vezes x é igual a 3 vezes π. O x é igual a 3π dividido por 18. Né? O 18 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aqui eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Né? Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 18 dividido por 3, aqui eu vou ter 3 dividido por 3. Em cima vai dar 3 dividido por 3 vai dar 1 vezes π vai dar π. E embaixo 18 dividido por 3 vai dar 6. Então 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Certo? Bom, pessoal, já na letra B eu vou fazer de um jeito diferente. Na prática, quando eu faço essa regra de 3, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por π e dividindo por 180 graus. É isso que ele faz aqui. Ó. Olha o x aqui. Ó. Ele vai multiplicar esse ângulo aqui por π e vai depois dividir por 180. Então, ó, se eu fizer isso aqui, vai dar 60π dividido por 180. Eu posso cortar o zero e aí eu posso fazer a simplificação, né? Divide por 6 em cima, divide por 6 embaixo. Aí eu vou ter em cima 6 dividido por 6 dá 1, né? Vezes π vai dar o π. Embaixo 18 dividido por 6 vai dar 3, ou seja, 60 graus equivale a π sobre 3 radiano. Será que teria dado certo na letra A? Bora ver. 30 vezes π, multiplica por π e divide por 180. Sempre que tu quiser passar de grau para radiano. Bora ver. Aqui, ó, corta o zero, divide por 3 em cima vai dar π, divide por 3 embaixo vai dar 6. Pronto. Aqui, ó, π sobre 6, tá vendo? Sem precisar fazer a famosa regra de 3, tá? Aqui, ó, 45. Multiplica por π, divide por 180.
Tá? Aqui, ó, se eu dividir por 4, se eu dividir por 45 em cima e embaixo, vai dar π sobre 4. O 90. 90 é mais fácil, né? Multiplica por π e divide por 180. Aqui, ó, divide por 9 em cima vai dar 1, divide por 9 embaixo vai dar 2. Π sobre 2. O 120. 120 vezes π dividido por 180. Ó. Corta o zero. Vamos simplificar por onde? Por 6, né? Por 6 em cima vai dar 2, né? 12 dividido por 6 dá 2. Por 6 embaixo, 18 dividido por 6 dá 3. Vai dar 2π sobre 3. Claro, pessoal, tudo isso em radiano, tá? Estou transformando de grau para radiano. Letra F eu vou deixar para vocês fazerem. Bom, o fato é que quando eu quiser jogar aqui de π para graus, é ainda mais fácil, pessoal. Por quê? É tão fácil, pessoal, que está aqui, ó, eu diria que é mamão com açúcar. De grau, de radiano para grau. Por quê? Π sobre 6. Bom, o π não vale 180? Então, no lugar dele, eu vou colocar o 180. Dividido por 6 vai dar 30 graus. 18 dividido por 6 dá 3. Π sobre 3. O π não vale 180? 180 dividido por 3 dá... 18 dividido por 3 dá 6, 60 graus. Π sobre 4. No lugar do π, o 180. Dividido por 4 vai dar 45. É muito simples. Π sobre 2, pessoal. O π é 180. Dividido por 2 dá 90 graus. É mamão com açúcar. Transformar de π radianos para graus é realmente muito fácil. Essa aqui eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Vamos definir agora o que é um ciclo trigonométrico. Ó, pessoal, um ciclo ele é uma circunferência de raio 1. Tá aí, ó, uma circunferência de raio 1, tá bom? O raio é a medida do segmento, né, que une o centro da circunferência até um extremo dela, né? E aí vamos definir agora o que é o seno. Bom, o seno, pessoal, de um ângulo alfa qualquer, ó. Então aqui, ó, eu peguei aqui um ponto da circunferência e eu vou ter que a medida, né, desse arco bem aqui é o alfa, tá? A gente já viu, ó, a medida desse arco é alfa. Bom, se a gente pensar no eixo y, a gente define esse cara aqui como sendo o seno do alfa. Ó, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Se esse aqui é alfa, esse cara bem aqui, ó, essa coordenada, essa ordenada, na verdade, né, o eixo y é a ordenada, a gente vai chamar do seno de alfa, tá bom? Então, se eu rebater aqui, ó, esse cara bem aqui, eu chamo de seno do alfa. Exatamente esse comprimento, tá? Esse comprimento bem aqui é o seno do alfa, tá? E o cosseno do alfa? O cosseno do alfa ele está relacionado ao eixo x. Então é só tu pensar, eixo y é o seno e eixo x é o cosseno. Então o cosseno do alfa vai ser este comprimento bem aqui, ó. Esse cara bem aqui vai ser o cosseno do alfa. Então esse aqui é o seno, tá? Que eu posso rebater ele para cá. E esse aqui é o cosseno do alfa, que também é o mesmo comprimento desse aqui, obviamente, né? Então, o cosseno é o eixo x, é o comprimento do ângulo aqui em relação ao eixo x, e o seno é o comprimento do ângulo em relação ao eixo y. Fechou, pessoal? E a tangente? Bom, a tangente seria, você vai traçar uma reta, né, paralela ao eixo y, e se eu continuar bem aqui, ó, vou até fazer de outra cor para não confundir, se eu continuasse esse segmento bem aqui, ó, esse cara bem aqui, agora esse comprimento, agora bem aqui, o comprimento dele eu definiria como sendo a tangente do ângulo alfa. Fechou? Exemplo aqui, pessoal, vamos ver o exemplo. 30 graus aí, né? Vamos lá. Eu vou rebater para cá, para a gente ver primeiro quem seria o seno. O seno é esse cara bem aqui, ó. O seno de 30 a gente já viu que vale meio. Então, esse comprimento bem aqui é meio, pessoal. Ó, ele está exatamente no meio. Ó. Daqui, tudo isso aqui é 1, o meio está exatamente na metade aqui desse cara, tá bom? Aí o cosseno. O cosseno, fiz de azul ali, né? Vamos manter aqui. O cosseno seria esse comprimento bem aqui, ó.
esse comprimento aqui vale, a gente já estudou isso, né, pessoal? Raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus. E a tangente, a gente teria que traçar mais uma reta aí, né? Mas a tangente daria raiz de 3 sobre 3, tá? Se eu traçar mais uma reta aqui, e eu prolongar esse cara bem aqui, esse comprimento bem aqui, né? Daria raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30 graus. A gente já viu isso aí também. Qual é a consequência? Bom, a consequência é que o seno de alfa ele vai estar sempre entre menos 1 e 1. Por quê? Porque o seno está sempre daqui até aqui, está sempre entre menos 1 e 1. E o cosseno é a mesma coisa, ele está sempre entre menos 1 e 1. Bom, toda vez que tu estiver resolvendo uma questão, então, que tu encontrar lá, encontrei seno de alfa igual a 2. O que significa isso? Significa que tu levou o farelo. Com certeza tu errou a questão. O seno de nenhum ângulo nunca vai ser 2, 3, menos 2, menos 3, menos 1,5, 1,5, nunca. Vai estar sempre entre menos 1 e 1. Quando a gente fala de função, a gente está falando que esse é o domínio do seno e do cosseno, tá? Da função seno e da função cosseno. Professor, e a tangente? A tangente, ela já é diferente. Ela já pode ser qualquer valor aí. Por quê? Se tu olhar para cá, ela pode estar aqui, ela pode estar até lá no alto. Enquanto maior for o ângulo, maior vai ser a tua tangente. A gente só vai ter o problema o seguinte, se ela for um ângulo perto de 90 aqui, tá aqui, um ângulo perto de 90, aqui, vai embora. E a tangente vai ser muito grande, ela vai bater lá em cima. Só que ela nunca vai conseguir ser esse cara bem aqui. Quando ela chegar bem no 1, no 1 que eu digo, na verdade, se a gente for olhar em ângulo, né, vai ser o 90 graus. Quando ela chegar bem aqui, que é o 90 graus, a tangente não vai existir, pessoal. Porque eu não vou conseguir montar um ângulo, ela vai bater justamente até o infinito, ela vai tender ao infinito. Então, não consigo ter uma tangente de 90 graus. E para baixo é a mesma coisa, né? Para baixo vai ser a mesma coisa. Quando chegar bem aqui, eu não consigo ter o valor da tangente, porque ela vai tender a menos infinito. E bem aqui é justamente o 270 graus. Então tá aqui, a tangente sempre tem que ser diferente de 90 e sempre vai ser diferente de 270 graus. Fechou? E aqui, para finalizar a nossa aula, a gente vai ver os sinais do seno, do cosseno e da tangente, né? De acordo com o quadrante, a gente vai variando o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Então é simples. Como o seno está relacionado ao eixo y, vamos pegar aqui, né, o zero, né? Aqui é a origem. Tudo que tiver para cima vai ser positivo. Tudo que tiver para baixo vai ser negativo, tá? Se a gente for considerar em relação ao eixo y, o seno é sempre em relação ao eixo y. Então tá aqui, para cima, tudo que tiver para cima é positivo. Ou seja, o primeiro quadrante o seno é positivo, o segundo quadrante o seno também é positivo. Já no terceiro quadrante e no quarto, que está para baixo aqui do eixo x, vai ser sempre negativo. Então, sempre que eu tiver um seno de um ângulo lá no terceiro quadrante, ele vai ser sempre negativo. E no quarto também. Bom, e o cosseno? O cosseno é o seguinte. Como ele está relacionado ao eixo do x, o eixo do x, sempre que tiver para a direita, vai ser positivo. Agora, sempre que tiver para a esquerda, vai ser negativo, tá bom? Direita positivo, para a esquerda vai ser negativo, tá? Em relação ao cosseno. Se você desenhar, se você entender isso aqui, você não vai precisar ficar decorando, né? O cosseno no terceiro quadrante, ele é positivo ou ele é negativo? Complicado de decorar isso aí, pessoal. A gente tem que entender esse esquema bem aqui, fechou? Tem que entender esse esquema. E a tangente, como é que eu faço? Bom, a tangente, vamos lembrar, né? A tangente de um ângulo alfa, a gente já estudou que ela é o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno. Então, é só fazer o jogo de sinal. O primeiro quadrante vai ser mais com mais. Mais com mais dá mais. Segundo quadrante, menos com mais. Porque vai ser seno dividido pelo cosseno. Mais com menos dá menos. Terceiro quadrante, o seno dividido pelo cosseno. Menos com menos. Menos com menos dá mais, pessoal.
E finalmente, o quarto quadrante vai ser menos com mais. Menos com mais dá menos. E isso a gente vai usar muito nas próximas aulas. Tem que entender essa sacada aqui dos sinais. Porque quando eu te cobrar, eu quero saber qual é o seno do ângulo lá no terceiro quadrante. Qual é a tangente do ângulo no terceiro quadrante? Aí tu vai ter que saber esse esquema bem aqui. Fechou, pessoal? Valeu, até a próxima aula.